Bom dia, muita luz, muita paz a todos. Seja bem-vinda, Pati. Muita luz e paz. Nós aqui mais uma vez. Quanta alegria em estarmos aqui mais uma vez. Eu gostaria de saber se o áudio, a minha voz, se a música está ok, está sendo audível, ou se a música ou minha voz esteja atrapalhando. Muito bom dia. Seja bem-vindo, Dezinha, Serena, minha querida companheira, a Paula da Unimed, Maria de Socorro, que sempre nos acompanha. Gratidão a todos vocês por sempre estar colaborando conosco. A Lara, enfim, a Samadar, a Isabel. Como eu havia dito, é com muita alegria, com muito amor, que abraçamos esse trabalho do Lar Espírita Casa do Samaritano. Meu nome é Cleiton Souza, e sou trabalhador dessa casa, essa casa de oração. E quando essa ideia surgiu no início da pandemia, quase um ano atrás, se não me engano em abril ou maio, de fazermos o Evangelho às 9 horas da manhã, todos os dias. Bem-vinda, Eliette. E a gente criou o grupo e, graças a Deus, o primeiro Evangelho, a leitura era de forma aleatória. Nós colocávamos a mensagem do Evangelho que iríamos ler e explanar, e após nós iniciamos um outro ciclo, que é com o Evangelho sendo feito de forma não mais aleatória. E nós já estamos no último capítulo, que é o capítulo 28, que são as preces, as coletâneas de preces. E evidentemente que o Evangelho sempre nos traz, além de uma boa mensagem, boas reflexões, e cabe a cada um de nós compreender, entender e colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Então, meus irmãos, tendo em vista que já temos alguns online conosco, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a direção do Lex, agradecer a cada um de vocês que aqui estão nesse momento, os que ainda irão assistir, e os nossos irmãos desencarnados que com certeza também estão conosco. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, o subtítulo Prece por aquele mesmo que ora, e a prece para pedir um conselho. São os itens 24 e 25. Gostaria que aqueles que puderem e tiverem o Evangelho segundo o Espiritismo
possa nos acompanhar ou então possa nos ouvir. Nós vamos ler e depois vamos fazer a nossa explanação. E aqueles que desejarem colocar uma água para que essa água seja fluidificada, porque enquanto estamos nesse momento, a espiritualidade amiga, que nunca nos deixa, nunca estamos sozinhos, para que elas possam energizar essa água. E ao finalizar a live, você bebe a água, dá para aquelas pessoas que moram com você, sobrando coloque para os animais, para as plantas, e ainda assim sobrando coloque na geladeira e vá consumindo, tá bom? Então, como sempre, a gente inicia com a nossa prece inicial. Aqueles que assim desejarem fechar os olhos, fiquem à vontade. Como sempre digo, fechar os olhos não é ritual, é apenas para que possamos nos concentrar melhor. Então, vamos aquietando nossa mente, fechando os olhos, mentalizando Maria, mentalizando Jesus. Aquietando as batidas do coração, relaxando. Vamos observar o nosso corpo, caso tenha algum músculo tensionado, enrijecido, relaxa, libera-o. Vamos perceber a nossa respiração, sentindo o ar entrando e saindo dos pulmões. Vamos inspirar profundamente e expirar lentamente. Vamos fazer uma nova inspiração profunda e uma expiração lenta. De novo, inspirando profundamente e expirando lentamente. E sentir, retornando a respiração normal, sentindo o ar entrando e saindo dos pulmões. E sentir o amor de Deus nos envolvendo, agradecendo, Pai amado, pela oportunidade de aqui estarmos juntos com os nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Que nós possamos, através do nosso amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, toda a espiritualidade amiga, bondosa, nossos mentores espirituais, os mentores espirituais do Lar Espírita Casa do Samaritano, possamos ser intuídos com palavras simples, possamos ser compreendidos e também compreender e entender a nossa voz, afinal sou o primeiro a escutar. E assim, com todo o amor, com toda a luz, que as palavras possam tocar cada um de nós, para que possamos fazer as mudanças necessárias para a nossa reforma íntima, reforma moral, e assim pudermos evoluir espiritualmente. Amado Mestre Jesus, te peço permissão para prosseguir com a nossa explanação. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, queridos amigos, nós vamos falar sobre prece, como eu havia dito, os itens 24 e 25, prece por aquele mesmo que ora. O subtítulo e o título para pedir um conselho. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Iniciando a leitura, o prefácio, item 24. Quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes.
Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Se interessa a outrem e se, resultando um bem para um, redundará um mal para outro, cumpre igualmente, pesemos a soma de bem ou de mal que se produzirá para nos decidirmos a agir ou a abster-nos. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade, as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas formas e meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência. Na dúvida, abstente. Então esse item 24, ele nos remete a 3 perguntas. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar algum prejuízo ao meu próximo? Pode ser proveitoso a alguém? Se agisse assim comigo, como eu ficaria? Satisfeito ou não? Devo silenciar? Devo falar? Devo agir? E ele fala aqui da circunspecção. De acordo com o dicionário, circunspecção é a qualidade ou atitude do circunspecto. Precaução no agir e no falar, atentando a todos os aspectos de um assunto dado. Então, a pessoa que é circunspecto, ele se precaver, ele tem uma precaução de tomar uma decisão, de tomar uma certa atitude. Ele não vai tomar certas situações pelo impulso. Ele vai primeiro analisar o fato, para que depois tomar as ações. E aí, falar ou silenciar? Então ele tem, conforme o texto, que pesar o mal e o bem que possa trazer ao meu próximo, a mim mesmo. Consequentemente, isso nos retrata, nos leva, melhor dizendo, uma história de Sócrates. Sócrates, todos, eu acredito que todos aqui, mas se não sabem, Sócrates foi um filósofo na Grécia Antiga, onde ele tinha uma alta reputação, ele era muito estimado pelo seu elevado conhecimento. E num determinado dia, ele é procurado por um grande filósofo também, para falar de uma certa situação. E esse fato ele é conhecido como o triplo filtro ou o triplo crivo. E como isso se sucedeu? Esse filósofo, que na época também era muito conhecido,
Ele chega para Sócrates e diz: Sócrates, sabe o que eu acabei de ouvir acerca daquele teu amigo? E Sócrates diz: espera um minuto. Antes que me digas alguma coisa, gostaria de te fazer um teste. Chama-se o teste do filtro triplo. Como falei anteriormente, o teste do filtro triplo ou do crivo triplo, certo? E o filósofo diz, se assusta e diz: filtro triplo, Sócrates? Sócrates, sim. Antes que me fales do meu amigo, talvez fosse uma boa ideia para um momento e filtrar aquilo que vais dizer. Por isso é que eu lhe chamei o filtro triplo. E Sócrates continua. O primeiro filtro é a verdade. Tens a certeza absoluta de que aquilo que me vais dizer é perfeitamente verdadeiro? Pergunta Sócrates ao outro filósofo. E o filósofo diz: Sócrates, não sei. Acredito que não. O que eu vou lhe falar foi o que eu ouvi dizer. Então Sócrates diz: não sabes se é verdade. Então, se o outro filósofo não sabe se aquela história que ele vai contar para o Sócrates é verdade, ele não sabe. Então Sócrates, depois passemos ao segundo filtro, que é bondade. O que me vais dizer sobre o meu amigo é bom? E o outro filósofo diz: Sócrates, não, não é bom não. Pelo contrário. Então Sócrates diz: queres dizer-me algo mal sobre ele e ainda por cima nem sabes se é ou não verdadeiro? Mas bem, pode ser ainda passes o terceiro filtro, o último filtro, que é a utilidade. O que vais me dizer sobre o meu amigo será útil para mim? Será útil para você? Será útil para os demais? E novamente, aquele filósofo diz para o Sócrates: não, eu acho que não. Então vejamos os três filtros, né? A veracidade, que é a verdade, a bondade e a utilidade. E Sócrates finaliza dizendo ao amigo o seguinte: bem, se o que me dirás não é bom, nem útil, e muito menos verdadeiro, para que dizer-me? Olha que reflexão para nós. Não poderíamos deixar de comentar, e claro, de uma forma positiva, hoje essa nossa utilização das redes sociais, da internet, essa tecnologia, dos fake news, né? E não só dos fake news, também do que Sócrates está dizendo. O que você vai falar para alguém é verdadeiro? É verdade? É bom? É algo bom? É algo de utilidade? E veja que o amigo do Sócrates sempre diz, sempre respondendo: não, não sei se é verdade. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Já tem o meio termo. É bom? Não, não é bom.
Tem utilidade para mim ou para as pessoas, para você? Acredito que não. Então, nós temos que estar bastante atento a isso. E essa reflexão do Sócrates nos dá a oportunidade exatamente de procurarmos em certas ou todas as situações refletirmos. Será que aquilo que eu vou falar de alguém ou que eu vou falar para alguém tem bondade? É algo bom? É algo verdadeiro? É algo de utilidade? E venho a questão da indulgência, quando Jesus pede para que nós sejamos indulgentes e não julgue os nossos irmãos, que é o que mais nós fazemos durante todo o dia. A todo instante nós estamos julgando o nosso irmão. Até nos nossos momentos, para aqueles que gostam de futebol, aponta-se o dedo para aquele jogador que não está jogando bem. Então, não seria melhor uma palavra edificante? Ou silenciar? Por isso que nós devemos nos abster. Às vezes, impulsivamente, nós queremos falar. Ou falamos para a pessoa e terminamos magoando. E a gente às vezes nem se atenta. Muitas outras vezes falamos as coisas achando que vamos estar ajudando, ou não, estou colocando palavras afetivas e etc. Será que é o momento? Como diz a Grace aqui, procurar falar algo que seja construtivo. Sejamos assim, tudo se torna mais leve, mas é isso. O problema é que nós temos a cultura de colocar no outro os seus defeitos, que aqueles defeitos do outro são nossos. Mas nós, com aquela velha situação, a Grace pode ter 99 virtudes, mas se ela tiver um defeito, iremos bater no único defeito que ela tem. Isso é correto? De forma alguma, porque Jesus nos pede para sermos indulgentes. Pede para que nós não julguemos. Mas nós queremos a todo instante estar por cima, pelo orgulho, pelo egoísmo, e colocando o dedo na ferida do outro. Mas que aquilo que reflete no outro é o meu espelho, está em mim. Então nós devemos ser essas pessoas circunspectas, para que nós analisemos, procuremos nesses momentos saber até se a pessoa está preparada para ouvir aquilo. Mas eu estou falando a verdade, eu estou dizendo nem todos os momentos são momentos para isso. Porque às vezes a pessoa não está preparada, vai se magoar, vai se irritar. Certo? Então, em momentos de dúvidas, o melhor a se fazer é calar-se. Serena diz, a oração é uma forma de pedirmos uma orientação de como devemos conduzir nossas atitudes diante da dúvida. Exatamente isso. Exatamente isso. Vamos pedir aos espíritos benfeitores, com a permissão do nosso Pai, para que eles possam nos orientar. E nós estamos sempre acompanhados. Como dizia um grande amigo, às vezes quando eu chegava para conversar com ele, agoniado, aflito, angustiado, ele dizia, faça o Evangelho, inspire e expire. O exercício de respirar é um exercício para que nós possamos nos equilibrar. Observe,
Qualquer situação que você tenha, você fica ofegante. Então, nesse momento da angústia, da aflição, de uma situação que lhe traz o desequilíbrio, o seu reequilíbrio se dá nesse exercício de respiração. Então, façam, tente aprimorar isso. A Rejane Fortes diz: quando o problema é nosso, achamos que não merecemos. Quando é do outro, dizemos que é castigo. Pois é. E, ainda mais, a palavra castigo, para muitos de nós, dizem, é castigo de Deus. Eu discordo dessa expressão castigo de Deus, porque Deus ele é justo, mas ele não é vingativo. Ele nos dá a oportunidade de reparar nossos erros, nossas imperfeições em cada existência. A Jaqueline diz: nós temos o péssimo hábito de dar orientação e ou conselhos a quem não nos pediu. Exatamente. Esse querido amigo ele dizia assim: por que você vai, Cleiton, dar orientação à pessoa? Ela lhe pediu? Não, mas eu quero ajudar. Possivelmente você vai trazer um problema. Observemos a espiritualidade superior, que não nos deixa de nos ajudar, mas ela respeita, assim como Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós não estamos abertos para receber uma ajuda, nós não vamos deixar de estar sendo assistido, mas nós não vamos ter essa abertura para receber essa ajuda. Então é exatamente isso. Como a Jaqueline disse que aqui discorda também da expressão castigo de Deus, que eu coloquei. Então Deus ele é justo. Qual é o pai que quer castigar seu filho? Então Deus é justo, ele diz, as leis divinas estão aí, lei de ação e reação. Se eu planto, vou semeando o mal, eu vou colher o mal. Não se pode plantar abacaxi e colher cacau. Ou você planta abacaxi, vai colher abacaxi. Se você planta flores, você vai colher flores. Então, meus irmãos, é exatamente isso. Nós temos que respeitar cada um o seu tempo de aprender. Exatamente. Se a gente já está um pouquinho adiantado, a gente tem que esperar o irmão também a despertar. Porque todos nós temos o nosso tempo. Eu tenho 46 anos de vida. Eu comecei a despertar para a vida no finalzinho de 2017. No final de 2017, 43 anos eu tinha na época. Ou seja, se for colocar em idade nossa, física, é uma criança, 3 anos. Mas foi o meu momento de despertar. E por mais que minha mãe, que é uma guerreira, que foi quem me trouxe para essa doutrina linda, por mais que ela quisesse que eu fosse da forma como ela queria, ninguém pode querer que as pessoas sejam igual a gente. Nós temos o nosso despertar. Então eu despertei após os 43 anos de idade. Mas eu não deixava de escutar minha mãe, claro. Mas aí chegou o momento. E eu tinha uma avó, que a gente chama de... ela gosta que eu a chame de vó, que é a dona Modestina, uma querida amiga. Ela sempre me acompanhou quando eu estava no Fabiano de Cristo. Desde 2000 o Fabiano de Cristo eu iniciei em 97 e em 2007 foi quando eu iniciei mesmo. Mas antes disso, quando eu ia deixar minha mãe para os trabalhos e que eu ia pegar a mamãe junto com a dona Modestina, aí a mamãe ficava: você já deveria estar fazendo isso, aquilo. E eu me lembro como hoje, há mais de 10 anos, quando a dona Modestina disse:
ela também tem uma filha chamada Nati. Minha mãe é Nati. Ela diz: ô Nati, calma, meu neto vai despertar. Vai chegar o momento, mas tenha calma. Vai chegar o momento dele vir para dentro do centro espírita sem você pedir ou sem mesmo reclamar. E é exatamente isso. Nós temos que entender, que compreender o lado do outro, certo? Então, nós precisamos em determinados momentos, silenciar, nos abster, e em determinados momentos, quando for falar, falar sempre com amor. E o item 25, que é a prece, diz: em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, que me proteges, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Então, como é importante a oração. Mas lembrando que a oração, ela tem que haver, se é a comunicação com Deus, é o momento de se comunicar com Deus, mas tem que haver afetividade. Não adianta palavras apenas saindo da boca, saindo ao léu com palavras bonitas. Não, você tem que se concentrar e falar com o nosso Pai, nosso Ser Supremo, para que nossos pensamentos, a nossa voz, crie força e chegue até Ele. A Jaqueline fala também: demorei a despertar, mas depois que você desperta, tudo melhora e você não quer mais cair. Que bom, é exatamente isso. Muitas tentações ainda chegam. E ainda tem a questão do imediatismo. Nós passamos vidas e vidas plantando as ervas daninhas. E aí quando a gente desperta numa determinada vida, a gente quer que aquela plantação que eu fiz naquele dia, no outro dia, ou na noite, ou daqui a meia hora, essa planta que eu acabei de plantar já esteja dando fruto. Não, nós vamos passar por tudo. Dizia nosso amigo Afonso que nada passará. Um único J, ou seja, tudo vai ser de acordo com a vontade do Pai. Tudo que nós fizemos, nós vamos colher. Agora, cabe a nós colhermos. Nós não vamos mudar, mas nós podemos amenizar através das nossas obras. Certo? Então, pedir ajuda aos bons espíritos é sempre importante. Ao invés daquele momento eu ter aquela impulsividade, falar para o irmão, é melhor recuar um pouco e pedir a orientação, porque eles vão dar a nossa orientação. Nosso amigo dizia, além da inspiração e expiração, ele dizia: agora você vai silenciar. E o que você está me perguntando, você vai receber a resposta dos nossos irmãos superiores. E é exatamente, hoje qualquer situação que eu tenho, eu me recolho, eu faço uma prece, eu faço uma oração, eu faço o evangelho. Não existe limitações. Uma vez uma pessoa veio me dizer que o evangelho no máximo se faria uma vez por semana. Não, a gente não come no mínimo 3 vezes por dia. Então, quanto mais eu faço o meu evangelho, mais o meu que eu falo, o nosso evangelho, mais eu estou alimentando meu espírito. Não é uma maravilha? E além de estar adquirindo conhecimento. Porque fomos criados simples e ignorantes, e assim nós vamos aprendendo, tendo conhecimento e conhecendo a nós mesmos. Gratidão. Muita gratidão pela paciência de vocês, por essa colaboração de cada um de vocês. O silêncio também é uma forma de orar e ajudar. Concordo. Então, meus irmãos, antes da gente fazer a prece final, orar e vigiar, nós temos, hoje é quinta, nós temos à noite no Lex a palestra, a live da palestra às 19 horas, que vai ser feita pela Janaína Duarte, uma querida irmã de Alagoas. Tive o prazer de participar de um trabalho de um centro espírita na Bahia, que tem essa irmandade lá com a Rádio Deus Conosco,
E em Alagoas eles fazem esse trabalho juntamente com outros irmãos, a Lia e outros aqui que não, o Derne e demais, a Paty também. Isso às 19 horas no Instagram. E às 20 horas, finalizando a palestra, a live da palestra, inicia-se com o nosso querido irmão João Braga, o momento de reflexão, momento de meditação, às 20 horas também no Instagram do Lex. Então, nesse momento, vamos, para aqueles que se achar confortável, fechar os olhos, mentalizar Maria, mentalizar o Cristo. Pai, gratidão. Quanta luz, Pai, nos envolve nesses momentos edificantes. Que nós possamos compreender, entender a palavra, os ensinamentos, os exemplos do Cristo. Que nós possamos colocar em prática. Que possamos seguir nesse caminho edificante, transformando as nossas plantações de espinhos e, claro, colhendo esses espinhos, transformando em plantações de flores, para que possamos logo, logo colher essas flores. Gratidão, Pai, por essa oportunidade. Gratidão pelo pão de cada dia, pela moradia, pelo meu trabalho, pelo meu meio de transporte, e que ainda peço perdão porque ainda reclamo. Quantos outros não têm sequer um pão seco para se alimentar? Gratidão pela família que eu tenho, gratidão pela esposa que eu tenho, pelo filho que foi gerado, que já está há poucos meses vindo para os nossos braços, que na verdade já está em nossos braços. Gratidão pela filha que tenho, minha filha Kaline. Gratidão, Pai, pelos pais maravilhosos que eu tenho, Domingos e Nati, pelas minhas irmãs, Cleidivane e Diana, meus sobrinhos Álvaro, sobrinha Ana Vitória, Andresa e Ana Luísa, e os demais familiares da minha esposa também. Gratidão por tudo isso, que possamos, cada um de nós, vencer as nossas adversidades, trabalhando as nossas imperfeições. Envolve, Mestre amado Jesus, com teu magnetismo, e Maria, com teu manto sagrado, todo o nosso planeta, envolvendo cada ser vivo, do reino mineral, vegetal, animal e hominal, dando o conforto e o amor para que possamos despertar na tua luz. E assim te pedimos permissão para finalizarmos o trabalho, essa live de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, amados e queridos irmãos, amigos, encarnados e desencarnados. Meu beijo fraterno, meu abraço fraterno. Até uma próxima oportunidade. Luz e paz a cada um. Até mais.